Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens com esse tema, está aí no telão, tá? Esse tema aí, meu Deus, cadê a mensagem? Está aqui. Esse tema aí foi Deus que nos deu, certo? Nós estamos trabalhando durante todo esse ano, o tema geral do ano, que é vivendo a cultura do reino de Deus. O que é uma cultura? É a forma como você vive, é a maneira como uma sociedade se comporta, é a maneira como uma igreja se comporta, diante das circunstâncias, diante da vida, é a forma como você enxerga o mundo. Cada um de nós carregamos uma cultura, e nós enxergamos o mundo ao nosso redor por meio dessa visão que nós temos do mundo. Por isso que você pode olhar para esse mesmo móvel aqui, ó. Alguns olham de uma forma, outros veem a mesma coisa, mas eles descrevem de forma diferente, porque depende da cultura. Então o que nós estamos falando aqui, que nós começaremos hoje, serão hoje e domingo, 2 mensagens com esse tema, com esse mesmo texto, é a cultura da honra que atrai o sobrenatural. Não sei se você está entendendo isso, mas você vai entender no decorrer da mensagem. Eu tenho alguns textos da palavra de Deus que nós vamos, pode já ir para os próximos slides, tá bom? Então tá aí alguns textos, mas antes disso, tem algumas perguntas que eu quero fazer a vocês. E se o milagre que você está esperando começar com uma atitude de honra? Outra pergunta: será que conseguimos reconhecer aquilo que Deus está fazendo antes de precisarmos de alguma coisa? Outra pergunta: o que você faz quando identifica que alguém carrega algo de Deus? Sabe o que eu faço? Quando eu identifico que alguém carrega algo de Deus, eu meto a mão no bolso e abençoo ele. Crente inteligente que entende o que é honra, já começa abençoando aquele que carrega alguma coisa de Deus. É dificilmente eu me aproximar de algum homem de Deus para não abençoar a vida dele, meter a mão no bolso. Bote a mão no seu bolso aí e diga assim: meu bolso tem que se converter. É verdade. Eu geralmente faço isso. Meta a mão no bolso. Eu não conto as vezes, lá na nossa empresa, lá no nosso trabalho, não conto as vezes, todas as vezes que vem pregador aqui, gente, escolha o melhor produto para você aí. A gente pega o melhor produto, leve de presente. Estou querendo lhe abençoar. Quem está sendo abençoado? É ele que está recebendo ou eu que estou entregando? Eu que estou entregando, que eu estou reconhecendo alguém que carrega algo. Eu estou honrando alguém. Vamos para frente. Você honra apenas quando precisa de alguma coisa, ou honra porque reconhece o Deus que está fazendo? E quando o milagre que Deus colocou dentro da sua casa passar por uma crise, você continuará crendo? Quando o próprio milagre que Deus colocou em sua casa enfrentar uma crise. Vamos falar sobre isso nessas 2 mensagens, hoje e domingo. Outra pergunta: o que você deixou de... Preste atenção, essa é forte. O que você deixou de pedir? Eu pensei que estava tudo separado, mas tudo bem, está tudo aqui. Não sei se vocês estão enxergando. O que é que você deixou de pedir ao longo dos anos, apenas porque se acostumou a viver sem aquilo? É sobre isso. Você lembra de alguma coisa que você sonhava viver em Deus, ou viver na sua família, ou viver na sua vida, que você resolveu parar de sonhar? Você se acostumou com a falta do milagre. Aí você diz: não, é assim mesmo. Deus conhece todas as coisas, Deus está no controle. Você diz: não, é assim mesmo, Deus não quer mais para mim. Sim ou não? Será que tem algumas coisas assim? Então nós vamos conhecer a história de uma mulher extraordinária, irmão. Uma mulher
que teve uma atitude de honra. O nosso tema é: a cultura da honra atrai o quê? Me ajuda? Me ajuda a pregar? A cultura da honra atrai o quê? Me ajuda a pregar. A cultura da honra atrai o quê? O sobrenatural para a sua vida, a sua casa, a sua família. Quem é que conhece o seu futuro daqui a 5 anos? Quem conhece o seu futuro daqui a 5 anos? Eu sei, pastor, o que vai acontecer comigo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 11 anos, daqui a 20 anos. Quem sabe o seu futuro assim? Quem está sabendo? Mas Deus sabe o seu futuro. Escuta aqui. Tem coisa que Deus te pede para tu fazer hoje. É uma semente que tu está lançando para um emprego melhor. É uma semente que tu está lançando para a faculdade dos teus filhos. É uma semente que tu estás lançando para a construção da tua casa própria. É uma semente que tu está lançando para consolidar os teus filhos no caminho do Senhor, para eles nunca se afastarem. Tem semente financeira que tu lança aqui. Financeiro que eu estou falando, financeiro. Você sabe disso, porque a Bíblia diz que o homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e ele não é discernido por ninguém. Então você sabe quando é que Deus fala contigo. Você sabe. Todo crente aqui sabe quando é que Deus fala com ele. Vamos conhecer a história de uma mulher que Deus falou com ela para fazer algumas coisinhas. Vamos abrir em 2 Reis capítulo 4, versículos 8 a 10. Vamos para frente. Você já conhece a história. 2 Reis 4, 8 a 10. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Diga assim comigo: mulher importante, a qual o reteve para comer pão. Aquela mulher importante teve uma visão. Ela disse: eu vou convidar esse homem para comer na minha casa. E sucedeu que todas as vezes que passava por lá, entrava para comer pão. Vocês não têm ideia o que é isso não. Quem já trabalhou no meio da rua sem ter onde comer, já recebeu um convite para almoçar? Quem já trabalhou assim? Alguém de vocês aqui trabalhou? Em um lugar onde não vendia comida, e que você estava dependendo de alguém para lhe convidar para almoçar. Alguém já trabalhou assim no meio da rua? Em alguma cidade? Tem vários irmãos aí. Eu trabalhei 11 anos da minha vida em crediário. Desses 11 anos, uns 6 anos primeiro, foi desse jeito que eu estou falando para vocês. Eu acordava às 5 da manhã, ficava hospedado na casa de uma tia minha, era no meio do povoado. Tinha 2 áreas: a área dos crentes, a área que não era dos crentes. Presta atenção. Quando eu descia para o rumo dos crentes, eu passava fome. E quando eu descia para o lado dos católicos, eu comia bem. Pastor, é verdade. Sabe por quê? Muitos crentes se acostumam em dizer que é crente, ir para a igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, mas na hora de praticar o evangelho, ele esquece. São tudo, mão fechada, não sabe abençoar ninguém, nem ser generoso. Graças a Deus que aqui não tem nenhum crente assim. O povo aqui são generosos, ou o povo que gosta de doar as coisas. É verdade, irmãos, amém? Mas eu lembro de uma vez, isso marcou. Da hoje eu lembro, quando eu falo, eu lembro o rosto, eu lembro tudinho. Eu estava com fome, do lado dos crentes, 12 e pouco da noite, estrada. Irmãos, eu estou falando uma coisa, uma condição de sobrevivência. Para criar esses meninos aí, aquele grandão ali, está ali tocando teclado. Eu trabalhando no crediário, empurrando um carro que tinha 400 quilos. Eu tinha que empurrar esse carro, era carregadão assim, o carro. 2 pneus desse de bicicleta, aquele carrinho de crediário. Eu rodando atrás, sozinho, em uma estrada de areia. Todo mundo tem o seu tempo de deserto, irmão. Vocês estão pensando o quê? Em uma estrada de areia, 12 e pouco do dia. Eu estava do lado do povo, que era tudo crente. Era o mesmo povo que eu estava lá de noite pregando para eles e cantando. E eles sendo abençoados pela minha vida. 12 e pouco, 1 hora, e eu com fome, sinceramente com fome. Eu pedia água para não pedir comida. Toda hora eu pedia água, bebia muita água, para abastecer o corpo, para poder
segurar a força. E eu lembro que uma irmã combinou com o marido dela. Ela veio e ficou me enrolando ali, e eu ouvindo os pratos batendo lá dentro, o irmão comendo. Aí quando ele terminou, ele veio assim com a boca limpando. Aí ele ficou, que eu trabalhava na rua, na calçada, no carro de crediário, né? E ele ficou ali, e ela entrou para comer. E convite? Nada. Nível de honra? Zero. Nível de recompensa? Zero também. Entende? Se o teu nível de honra é zero, o teu nível de recompensa é zero. Quem estava perdendo não era eu. Eles é quem estavam perdendo. Eu lembro de algumas casas que me davam alimentos. Sabe o que eu fazia? Presenteava as pessoas daquela casa. Resolvia problemas para eles. Eles tinham acesso a mim. Eu dava conselho para eles que destravava a vida deles. Eu lembro até uma vez, uma pessoa que era da ala dos crentes, que lá nesse povoado os crentes nem falavam com os católicos. Aí ele me admirou porque eu construí amizade do lado dos católicos. Preste atenção, gente, estou falando isso porque existe isso. Eu construí amizade com eles, e uma vez uma pessoa me questionou. Eu disse: Gesimilson, rapaz, o que é que tu tem, que tu parece que é amigo dos católicos? Eu não vejo tu com muita amizade aqui, para esse lado. Eu digo: não, irmão, não há nada que me peça. Esse povo precisa de alguém que ore por eles. Não tem problema, eles são gente boa. Só faltou eu dizer: olha, quando eu vou para ali até como mais, para cá eu passo até fome. Está entendendo? Nível de honra. Aquela mulher identificou que o profeta passava por lá, e ele não era passeando não, irmão. Profeta não anda à toa, pastor não anda à toa. Quando o pastor for na sua casa, tu aproveita. Pastor não anda por acaso não, entendeu? Você aproveita para atrair a bênção. Presenteia, chama para tomar um suco, faz alguma coisa. Sabe o que eu estava observando? Eu disse para minha esposa: amor, e é verdade, cultura. A cultura da honra atrai o sobrenatural. No Antigo Testamento, ninguém ousava ir visitar ou ir consultar um profeta sem levar presentes para ele. Levava presente. Foi o que Naamã fez. Levou grande presente. O que se fazia com os profetas? Está tudo na Bíblia, está aí. E eu visitar um profeta, levava presentes, levava algo para honrar. O que fizeram com Jesus quando Jesus nasceu? O que eles fizeram? Qual foi o primeiro presente que Jesus recebeu? Ouro, prata e bronze. O incenso e mirra. Me perdoa. Ouro, incenso e mirra, isso. Coisas valiosas da época. Levaram ouro. Preste atenção. Então aquela mulher identificou. Vamos só ler o texto agora e a gente segue pregando. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado. Olha, começa observando, que este homem passa sempre por nós, um santo homem de Deus. Olha o que ela pensou: façamos-lhe pois um pequeno quarto junto de um muro, e ponhamos-lhe ali uma cama. Diga assim comigo: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Diga comigo: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, uma luz. E há de ser que quando ele vier a nós, ele vai se recolher ali. Olha, irmãos. Agora abre comigo Mateus capítulo 10, versos 40 a 42. Quem recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado que seja um só copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum
perderá o seu galardão. Agora você vai para Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Agora você vai para 1 Pedro 4 e 9, não sei se está aí no telão, está aí no telão. Sendo hospitaleiros, ou sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmuração. Olha o que está dizendo a palavra de Deus, vamos para frente. Então vamos aprender algumas lições. Aquela mulher acolheu o homem de Deus. Aí vocês já conhecem a história, eu vou simplificar aqui. O homem de Deus ficou tão satisfeito, diga assim comigo, satisfeito, alegre, coração feliz. Aí ele estava deitado naquele quarto, satisfeito. Aí ele disse assim, chamou Geazi, não é? Irmão Maico, disse: Geazi, pergunta para essa mulher se ela precisa de alguma palavra diante do rei, diante de alguma autoridade, porque ele era profeta, ele tinha acesso, e eu quero falar por ela. E ela ia passando, ele perguntou, ela disse: não preciso de nada, eu estou tranquila. Uma mulher próspera, uma mulher rica, de grandes posses, mas existia uma coisa que ela não tinha: ela não era fértil, ela não gerava filhos, e ela já tinha desistido de crer. É tanto que ela disse que não precisava de nada. É tanto que nas palavras dela, Eliseu disse assim: então, chamou ela e disse: olha, eu estou profetizando na tua vida, que dentro de 1 ano, você estará segurando um filho, diga assim comigo, um filho. E ela disse: meu Senhor, não fale isso, não me iludas, não ilude a tua serva não. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu já estou desiludida, eu já passei muitos anos crendo, eu já passei muito tempo acreditando nesse milagre, mas esse milagre nunca chegou. Irmãos, vamos contextualizar isso. Talvez eu estou diante de pessoas nesta noite que Deus trouxe nesse culto, que está exatamente vivendo essa fase na sua vida. Eu já acreditei demais em milagre, eu já confiei demais nisso, eu já orei, eu já esperei muito, e eu não estou mais acreditando nesse tipo de milagre. Mas você veio para o culto certo. Você está no culto certo, porque hoje Deus vai destravar, desbloquear esse milagre à tua mente. Você vai voltar a crer, você vai voltar a crer, você vai voltar a ter esperança. Viva! Aquela mulher não tinha mais, ela não tinha mais. O texto não registra o nome da mulher. Era uma mulher de Sunem, era uma cidade localizada na região de Isacar, ao norte de Israel. Mas aquela mulher carregava algo importante. Não, a importância dela não estava na riqueza que ela tinha. Ela tinha um coração generoso. Agora vamos aprender algumas coisas. O texto diz que ela era uma mulher importante. Esse nome importante quer dizer que ela era uma mulher de posição. Diga assim: posição, influência e posses. Diga assim comigo: posição, influência e posse. Irmão, quando você tem um coração sincero, um coração humilde, sua posição, sua influência e sua posse não muda você não. Tem gente que não pode ter nada, que já muda o coração, já é orgulhoso. Não, irmão, Deus te dá posição, Deus te dá influência, Deus te dá posse, é para você sempre abençoar outras pessoas, é para você honrar outras pessoas, porque quem honra outras pessoas está honrando a Deus. Quem abençoa outras pessoas está abençoando a Deus. Certa vez está registrado na palavra, Jesus falou: vocês me viram nu e não me vestiram, vocês me viram com fome e não me deram de comer, vocês me viram doente e não me visitaram. Eu estava visitando o irmão Maico, aliás, viajando mais o irmão Maico agora. A gente foi sozinho e voltamos com os meninos, mas eu fui sozinho com ele no voo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu na primeira parada nossa? Lembra, Maico? Vem aqui rapidinho, Maico, vem correndo que tu já está curado do teu joelho. Vem correndo que ele já está curado do joelho dele. Vamos dar glória a Deus pela vida do irmão Maico. Ô glória, vem aqui. Eu não sei se tu lembra, eu cheguei na rodoviária aqui e aconteceu.
Depois aconteceu lá para frente. O que foi que aconteceu? Senhor... Eu não vou lembrar ele, o Espírito Santo vai lembrar ele agora. Na rodoviária que o senhor está falando, né? Tinha um rapaz... Eu te falei de uma coisa que sempre acontece comigo. Isso, ele vai disposto a sempre encontrar pessoas que é justamente para estar liberando, sempre abençoando. Foi isso que ele disse. Não foi isso? Chegamos na rodoviária. Aí na hora que a gente bateu na rodoviária, aí chegou uma pessoa para me abençoar. Sempre assim, para me dar alguma oferta e dar uma palavra para ele. Foi assim ou não foi? Aí eu disse para ele: Michael, fica tranquilo, que isso aqui sempre acontece. Aonde eu chego é assim. Foi ou não foi? Foi, eu estava lá e ele falou para mim, assim, fica tranquilo que isso aqui, eu já sei o que vai acontecer. Entende? Rapaz, é assim uma coisa. Ontem eu fui no festival de milho, pouquinho já saí. Eu estava tirando uma foto e já veio uma pessoa: ô pastor, rapaz, eu queria jantar. E eu tinha ganhado aqueles R$5, estava pensando em comprar uma coisa para mim. Rapaz, eu estava apressado: o que eu tenho aqui é esses 5, pega, completa lá e janta. Entende? Obrigado, Maico. Está curado? Está curado? Pode dar uns pulos aí, pode dar um glória a Deus, um aleluia. Vamos dar glória a Deus pela vida do Maico. Vocês estão lembrando, né, do milagre que ele recebeu ou não? Eu estou pregando para vocês. Então aquela mulher, ela pertencia a uma família de boas condições econômicas, sabe? Mas o texto deixa claro que a sua maior riqueza não estava no que ela possuía. Ela tinha algo chamado discernimento espiritual. Eu estava comentando com a minha esposa que a honra nasce do discernimento espiritual. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Uma dica de uma oração preciosíssima que você deve fazer. E fica ligado que o Espírito Santo vai te dar. Preste atenção nisso, aqui é a chave nessa pregação. Você precisa orar pedindo a Deus discernimento espiritual. O que é o discernimento? É a faculdade espiritual de você identificar as estratégias do diabo, identificar uma porta que se abre por Deus, ou uma que também Satanás imita e não é porta de Deus. Resumindo, é discernir as situações, a hora de ir, a hora de recuar, a hora de falar, a hora de não falar, a hora de resolver, de assinar, de decidir. É discernimento. E o discernimento espiritual é uma das coisas mais importantes na vida do crente. Crente que não tem discernimento espiritual, ele não entende o tempo de Deus de fazer as coisas, ele faz atrapalhado. Deus está dizendo para ele subir, ele faz descer. Deus está dizendo para ele se levantar, ele faz ressentar. É igual aqueles crentes que está aqui na igreja, mas está assim voado. Aqui não tem esses crentes, tem por aí. Mas assim, Deus está fazendo milagre agora, está curando gente, e ele está pensando assim: como é mesmo? O que está acontecendo na igreja? Que dia é o culto? Qual é o horário mesmo? Está ligado em outra frequência. Está lá para o rumo do Japão. Não está aqui. Agora o crente que está ligado na frequência de Deus, ele fica conectado. Ele fica conectado. Ele fica entendendo assim: rapaz, esses tempos agora é tempo que Jesus vai curar. Então é hora de Jesus curar. Aquele algo que eu quero, que eu nunca recebi, que eu não estava mais nem crendo. Olha as pregações que estão saindo nesse altar. Olha o que está sendo ministrado aí. Eu vou crer, eu vou jejuar, eu vou mergulhar, eu vou confiar. E ele começa a buscar, meu irmão. E Deus vai operando um milagre na vida desses crentes que estão ligados. Ele tem que estar ligado no que Deus está fazendo aqui. É uma frequência, é uma conexão, é uma conectividade assim espiritual, entendeu? Então aquela mulher teve o discernimento. Eu estava comentando com a minha esposa que discernimento presta atenção, escuta aqui. Eu estou falando bem calmo, tenho muita coisa aqui para liberar, mas eu estou segurando para outro domingo também. Mas vamos lá, vamos devagar. Discernimento espiritual é o que vai definir se você vai partir para outro nível, que é o nível de honrar.
Sabe por que a maioria de vocês não andam em honra? E até mesmo eu, às vezes, que às vezes eu termino desonrando alguém, às vezes eu termino me omitindo de honrar. Eu já cometi muitas falhas nisso também. Eu tenho procurado não cometer mais, mas de vez em quando ainda dá um vacilo, de vez em quando. Mas sabe por quê? Por falta do discernimento espiritual. O que leva você a honrar, para ir para o nível do sobrenatural depois da honra, é o discernimento espiritual. Preste atenção, olha para mim aqui, ó. Jesus, diga comigo, Jesus, o próprio Cristo, diga assim, o próprio Jesus, não pôde operar muitos milagres em Nazaré. Me pergunta por quê? Por que será? Será que ele não tinha mais poder? Será que o poder dele era diferente lá? Sabe por quê que ele não pôde operar muitos milagres? Por falta de discernimento das pessoas. As pessoas que conheciam Jesus, olharam para Jesus assim: ai, Jesus, o filho do carpinteiro, é aquele meninozinho, rapaz, foi criado aqui em nosso meio. Ah, rapaz, ele faz mesa, ele é um carpinteiro, ele constrói coisa, constrói casa também, faz telhado de casa, é bem trabalhadorzinho, está pregando aí. Pronto, acabou. Era só aquilo. A Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres naquela terra, por causa da incredulidade e da dureza do coração. Diga assim comigo, eu aprendi com o John Bevere. Diga assim comigo, seu nível de recompensa, fala comigo, diga assim, seu nível de recompensa é determinado pelo seu nível de honra. Seu nível de recompensa é determinado pelo seu nível de honra. Vamos aplicar aqui para nós. Tem pessoas que se encostam perto do seu pastor aqui, não extrai nada de mim, aí eu nem dou nada. Para quê? Já tem outros que quando se encosta atrai. Ele atrai bênção. É verdade, eu sinto isso, eu conheço isso. E eu falo até para minha esposa às vezes: amor, tem algo diferente aqui. Entende? Se você, preste atenção, isso vale para qualquer esfera da sua vida. Se você não abrir o seu coração para honrar pessoas, sabe por que a nossa nação brasileira, grava isso, sabe por que a nossa nação brasileira não tem prosperado? Sabe por que as autoridades têm agido com corrupção? Sabe por que é? Por falta de honra, que começa dentro das casas, dentro dos lares. A Bíblia diz que os filhos precisam honrar os seus pais, é um mandamento com promessa, para que te vá bem nessa terra. Mas os filhos ferem esses princípios toda hora e todo dia, e acham que vai ficar por isso mesmo. Então a cultura, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a cultura brasileira é uma cultura que favorece a honra ou que desfavorece? Desfavorece a honra. O único lugar onde você vai aprender sobre honra é no ambiente espiritual, é no ambiente da igreja. Aqui nós temos que te ensinar sobre tudo. Aqui nós ensinamos sobre como você fazer um bom uso do seu tempo, como você fazer o bom uso dos seus dons. Aqui nós ensinamos como você fazer o bom uso do seu dinheiro, como você criar família, como você honrar. Aqui na igreja do Senhor Jesus, você vai aprender sobre tudo na sua vida. Você só não cresce se não ouvir a Deus, se não tiver discernimento. Meu Deus do céu, pega as mensagens que foram pregadas durante um ano aqui, gente, pelo amor de Deus. Como que se congrega em uma igreja, que você tem um pastor que sonha, você tem um pastor de fé. Eu quero ver vocês tudo prosperando, eu tenho dito isso. Como é que você não prospera nesse meio aqui, gente? Se você não estiver prosperando aqui nesse meio, é por falta de fé sua, de atitude de fé. Eu digo com toda a convicção. Se você ainda ficar como vítima, como um cachorrinho correndo atrás de coisas,
Me perdoe, mas eu preciso falar isso, porque tem irmãos que desonram o que Deus está fazendo aqui. É uma desonra. Se posicione, meu irmão. Deus não trabalha com gente que não se posiciona. Quem não se posiciona pela fé, já está posicionado pela incredulidade. Quem não se posiciona pela fé, já está posicionado pela incredulidade. Nós só temos uma opção. Cada dia eu fico mais convicto. A nossa única opção é andar pela fé. A nossa única opção é crer em milagre. A nossa única opção é viver o sobrenatural de Deus. A nossa única opção é honrar a Deus acima de todas as coisas. Honrar a palavra. É por isso que eu gosto de entregar o que Deus me manda eu falar. Aqui eu não tenho nenhuma preocupação se você vai gostar ou se não vai gostar. O lugar de você fazer o que você gosta não é aqui. Aqui a gente faz o que Deus gosta. Você está feliz por isso? Que aqui é o lugar que a gente faz o que Deus gosta? Sim ou não? Sabe por quê? Porque o que Deus quer para você e o que Deus gosta que você faça é o melhor para você. É o melhor. Então aqui a gente fala livremente de tudo. Nós temos liberdade em Deus. Isso é uma maravilha, é um privilégio de Deus. Então ela possui um discernimento espiritual. Irmãos, isso é muito importante. Olha aqui comigo, ó, o segundo tópico aqui, o contexto cultural. A hospitalidade era algo muito sério. No mundo antigo, do Oriente Próximo, a hospitalidade tinha enorme importância social e religiosa. Perceber um viajante, especialmente alguém conhecido como homem de Deus, significava oferecer comida, receber. Um viajante era oferecer comida, proteção e descanso. Quem gosta disso? Comida, proteção e descanso. Só quem gosta, levante a mão, dá um glória a Deus, para eu saber se vocês gostam disso. Quem gosta de comida, proteção e descanso? Aleluia! É por isso que é bom você cuidar bem da sua família e da sua casa, porque é dentro de casa que nós temos essas três coisas: comida, proteção e descanso. É por isso que também é dentro da sua casa também, e é dentro dessa casa espiritual. Aqui tem comida fresca para você, irmão. Aqui tem comida fresca. Tem ou não tem? Tem alimento. Então valoriza. Vem pra cá, que ninguém está brincando aqui não. Gente, o que Deus fez terça-feira aqui não está no calendário de homens. Quem estava aqui terça-feira? Meu Deus. Aqui teve coisa muito forte terça-feira, gente. Vocês estão lembrando, gente, o que Deus fez terça-feira aqui? Quem lembrou? Quem está lembrando aí, gente? Meu Deus. Não perde um culto não, meu filho. Faça que nem eu. Eu não tenho cansaço para vir para culto. Ah, pastor, não, eu sou o pastor também. Meu cansaço não é porque eu sou pastor, não. Para com isso. Meu vigor não é porque eu sou pastor, não. É porque eu sou crente, salve. Eu sei o valor que tem a palavra de Deus. Eu estou honrando a palavra de Deus. Vê se tu te apruma também. Quando eu não era pastor, eu congregava mais do que agora. As maiores conquistas da nossa vida, da minha família aqui, conquistas pessoais, conquistas espirituais, financeiras, em todas as áreas da minha vida, estratégias que Deus me deu, foi em momentos proféticos, ambiente de culto. Eu não perco um culto, gente. Eu tenho juízo. Ora, se eu já tenho a semana inteira, só tenho 2 cultos por semana, você acha que eu vou entrar nessa do diabo, de ficar congregando só dia de domingo? Vou nada, gente, vou não. Porque a gente esfria. Você deixa de vir uma escola bíblica. Se você deixar de vir uma escola bíblica de manhã, no outro domingo você não vem de novo. Você deixa de vir um culto de terça-feira, na outra terça tu não vem de novo. Vai aparecer um problema, uma coisa, e você não vem. Vai perdendo a bênção. O ambiente de glória é aqui, irmãos. O ambiente do sobrenatural. Qual é a casa que foi preparada para a gente vir e adorar a Deus juntos? Qual é a casa? Não foi essa? Amém? Sim ou não? Foi aqui que Deus preparou para você. Você está no ambiente certo.
Sua casa espiritual é aqui. Valoriza o que tu recebe aqui. Quer saber de uma coisa? Sabe por que a maioria de vocês não recebe muito? A maioria de nós não estamos recebendo muito. Eu me coloco também às vezes. Nós não estamos valorizando no nível que precisamos valorizar o que Deus tem entregue. Bem aqui nesse altar. Bem aqui, ó. Preste atenção. Abra seus olhos. Isso é discernimento espiritual. Inicialmente ela oferecia o que? Alimento, me ajuda. Versículo 9. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem sempre passa por nós, e ele é um santo homem de Deus. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu vou trair a bênção para dentro da minha casa. Eu vou trair a bênção para dentro da minha casa. Ela não estava interessada em nada, mas eu quero só a presença de Deus aqui. Oh, glória a Deus, quando você faz as coisas querendo só a presença. Quem aqui quer a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar? Irmãos, o nosso negócio é com a presença de Deus. Se Deus estiver presente, oh rapaz, a coisa é diferente. Gente, crente que não carrega a presença de Deus, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de orar, não tem prazer de congregar, ele não é generoso, tudo para ele é difícil. Fala o seguinte: se você não carrega a presença de Deus, não entregue nem seu dízimo aqui não, pelo amor de Deus, não entregue não. Que ninguém está nem precisando desse dízimo, de quem não entrega, de quem não carrega a presença, é sério mesmo. É um dízimo que não vai servir, é uma oferta que não vai servir. O mais importante na tua vida, meu irmão, é a presença de Deus. Que tem gente que ele pensa assim: não, eu não estou assim bem crente, mas pelo menos eu estou sendo dizimista. Irmão, olha, pega esse dízimo teu e faz outra coisa. Nós não estamos preocupados aqui com o dinheiro teu não, meu irmão. Isso aí Deus dá, Deus faz prosperar. Se tu não for dizimista, Deus levanta outro que é dizimista, que é ofertante 50 vezes mais que tu, e a obra de Deus deu super necessidade. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que você precisa se preocupar em carregar a presença de Deus na sua vida. E tem que entrar em crise, carregar a presença de Deus. Tem a presença de Deus. Aquela mulher queria a presença. Observe a progressão de crescimento. O que a Bíblia diz? E eu estou indo para o final dessa primeira parte da mensagem, tá? Escuta aqui. A Bíblia diz assim, ó, que o justo é como a luz da aurora. Ele vai crescendo, vai brilhando, brilhando. Como é que o dia amanhece? O sol vai nascendo ali, ó, coisinha. Aí ele vai brilhando, até ser dia perfeito. Assim é a nossa fé. Nós vamos brilhando, nós vamos aperfeiçoando. Quando você dá um passo de fé, aí Deus te encoraja, você dá outro. Aí Deus vai te encorajando, você dá outro passo. E assim é a jornada pela fé. Olha aqui para mim. Aquela mulher, vocês vão ler o texto. Primeiro ela viu, diga assim comigo, ela viu. Me ajuda, viu? Depois ela observou. Segura aí. Ela viu, diga assim, viu, observou, discerniu e serviu com honra. Aí foi, primeiro ela viu. A minha oração essa semana é que você veja as coisas ao seu redor. Deus vai levantar pessoas para você abençoar. Deus vai levantar pessoas para você observar. E Deus vai te dar um discernimento para que você em algum momento honre alguém. Comece a crescer nisso. Um nível de honra diferente. Ela não foi motivada apenas pela curiosidade. Ela percebeu algo espiritual naquele homem. Aí vem essa frase. Põe a frase anterior, por favor. Há uma diferença. Pode pôr a frase anterior. Há uma diferença entre ver alguém e discernir o que este alguém carrega no mundo espiritual. O que esse alguém carrega no mundo espiritual? O que esse alguém carrega? O nível de honra que você vê alguém, que você enxerga alguém, o discernimento, vai definir o que você recebe dele. Vai definir.
É por isso que tem gente, nós como pastores de igreja local, eu e minha esposa, às vezes a gente aconselha pessoas. Tem hora que dá de vontade de a gente perguntar assim: irmão, tu está querendo que eu te aconselhe? É só para tu ouvir mesmo e fazer a tua vontade, ou é para tu obedecer? É perca de tempo tu aconselhar a gente que não quer te ouvir. Líder de célula, não perde seu tempo não. Não gaste sua energia com alguém que não está te honrando, porque é perdido. Me perdoe, mas é verdade. A gente está lá, irmão, então faz o seguinte: vamos andar em santidade, vamos andar desse jeito. Aí a pessoa entra aqui e sai por aqui. Rapaz, tá de brincadeira. É brincadeira isso. Quem vai ganhar com a sua obediência é você, meu santo. Eu também preciso obedecer a Deus se eu quiser andar em prosperidade. É você que sabe. Quem está pegando aí, gente? Amém, 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 amém. Quando a pessoa honra, até uma pequena dica que você recebe de alguém que carrega a presença de Deus, você diz: rapaz, tem um sentido aí, isso aí não foi por acaso não. Não foi por acaso. Tem uma bênção aí. Vou falar uma coisa bem simples aqui para vocês. Eu cheguei aqui um dia, eu tinha ofertado no culto anterior tudo que eu tinha na conta, ficou 1 centavo. Eu até mostrei para o irmão ali: rapaz, pode ficar 1 centavo na conta, não fecha não. Se não fecha não, então tá bom. Deixa 1 centavo, só para atrair mais milagre. Aí, eu cheguei um dia ali, pela porta ali, eu cheguei com 2 Bíblias na mão. Eu vim para o culto com 2 Bíblias na mão. Foi um domingo que está com 14 dias hoje. No outro dia, eu e minha esposa íamos para São Luís. E diante de tantas viagens, eu estava sem dinheiro. Aí, o Espírito Santo me deu aquela ideia e a oportunidade de alguém também investir na minha vida, né? Eu disse, e também ser abençoado. Que eu disse: olha, eu vou pegar umas Bíblias lá na loja e eu vou trazer aqui, eu vou vender bem mais barato, porque o preço não era para ganhar dinheiro, era só para abençoar alguns irmãos e eu ter uma finança para ir à viagem. Aí eu cheguei com 2 Bíblias, logo eu topei 2 irmãos ali. Para esses 2 eu falei logo: olha, eu trouxe essas Bíblias aqui na mão, porque eu vou fazer uma viagem amanhã, e quem me comprar essas Bíblias vai estar me abençoando. Rapaz, logo uma irmã comprou uma Bíblia. Pastor, ele manda o Pix tal dia, vou mandar, beleza. Aí o irmão Enzo, estudante é coisa que não tem muito dinheiro, depois que se formar vai entrar, mas por enquanto é só investindo no estudo, não é isso, sim ou não? Aí o irmão Enzo, ele chegou perto de mim e disse assim: pastor, eu vou comprar uma Bíblia na sua mão, essa aqui, R$70, ou era R$75, era 80 e pouco. Eu tinha dito para ele que deixava por aquele valor. Só que eu observei que não era porque ele estava tanto precisando da Bíblia, é por causa do que eu falei. Ele ouviu, e eu percebi que era tudo que ele tinha ali. Eu não sei, eu acredito que era. Eu percebi que ele disse assim: rapaz, eu tenho esse dinheiro aqui. Como ele disse, quase assim, eu raspei tudo aqui, deu certinho da Bíblia. Eu disse: meu filho, pois. Aí na hora eu pensei assim: rapaz, mas o Enzo é estudante, eu tenho condições de dar essa Bíblia para ele. Mas na hora o Espírito Santo disse assim: recebe, porque ele está querendo te honrar. Aí eu também calei a boca. Ele disse: Enzo, pois amém, tá bom filho, obrigado, põe ali na bolsa. Até mandei ele colocar o dinheiro na bolsa ali, que eu já estava no culto. Qual foi o propósito dele? Ele não comprou porque estava precisando assim de uma Bíblia. Ele já tinha Bíblia, não já, irmão? Tinha. Ele disse: não, pastor, vou comprar para ele ajudar mesmo e tudo, para honrar. Gente, tem coisas que assim acontecem naturalmente. O Enzo não sabia que Deus já estava providenciando uma solução para um problema que estava acontecendo lá onde ele morava. Porque ele estava aqui de férias. Como é que chamam? Frigobar que ele usava lá, que eu nem sabia disso. No outro dia, depois, eu estava aconselhando o Enzo, depois. Não foi depois? Foi, nós estávamos conversando depois. Aí eu que perguntei para ele: rapaz, e por questão de alimentação? E ele me falou: ah, pastor, eu tenho um frigobarzinho lá, mas está ajudando e tal.
Aí na hora, assim, o Espírito Santo disse assim: dou uma geladeira para ele. Eu disse assim: rapaz. Eu disse assim: Enzo, nós vamos dar uma geladeira para tu. Escolhe lá a geladeira, mais ou menos nesse valor assim. Manda o link que nós vamos comprar essa geladeira. Porque também está dificultando a tua vida, rapaz. Tem como colocar uma carne para congelar, teus pais mandar e tudo. Eu senti aquela vontade mesmo de ofertar na vida dele. Eu nem lembrei que ele tinha semeado na minha vida. Gente, eu nem lembrei. Quem me lembrou disso? A irmã Lucimar depois. Quando o Enzo chega lá de viagem, o frigobar dele tinha queimado, estava tudo podre dentro do frigobar. Mas aí Deus já tinha providenciado uma geladeira nova para ele. Nem ele sabia que o problema estava acontecendo. Eu não sei se vocês pegaram isso. Nem ele sabia que ia precisar de fato de uma geladeira nova. Nem ele sabia. Às vezes tem coisa que acontece aqui e de repente nem eu sei. Digo: meu Deus, cadê o Ronaldo? Mas a noiva dele está por aí? Cadê? E a noiva, cadê? Não veio hoje não? Ah, está aí, irmã Gabriele. Eu passei quanto tempo dizendo para vocês que vocês iam casar logo? Teve assim um mês, irmão, que toda vez, assim uns 3 meses atrás aí, ou 4, né? Tá quanto tempo que tua avózinha morreu? 2 meses. Pois então foi 2 meses e meio a 3 meses. Eu fiquei mais ou menos 1 mês. Irmã Gabriele sabe. Ronaldo está ali fora. Toda vez que eu olhava para eles dois, que eu olhava para eles, lá no trabalho eu te dizia o quê? Eu dizia assim: Gabriele, vocês vão casar logo. Naturalmente sim. Aí o Ronaldo dizia: não, pastor, nossos planos é só lá outro ano, no final do ano, não sei para onde. E eu dizendo: vai ser logo, vai ser logo. No dia que ela enviou a notícia que a nossa irmã partiu para a eternidade, que é a avó dela, aí o Espírito Santo falou no meu coração: tu estava profetizando, porque agora o Ronaldo vai apressar o processo de casar com a Gabriele, porque vai precisar assumir ela. E é de Deus o casamento desses meninos. Nós vamos abençoar eles aí. Faz dia que eu digo para vocês casarem, apressa logo esse negócio, que a coisa quando é de Deus. Aí no instante mudaram a data do casamento. Quando é que vai ser o casamento, Gabriele? Já em novembro agora? E o plano era para quando? Outro ano, não sei para que tempo. Eu estou dizendo para vocês, às vezes Deus está falando contigo e tu não está observando. Só isso. Bora ficar em pé. A primeira parte da mensagem já foi. Domingo que vem, presta atenção, gente. No próximo domingo, nós vamos para a parte B dessa mensagem. Tem muitas chaves aqui para ser entregue. Destravou alguma coisa na sua mente aí, sim ou não? Destravou, sim ou não? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de não ser útil na sua vida. Eu sou assim mesmo, né, amor? Não é, amor? Você mora comigo, você sabe, né? Eu acho é bom quando eu sou útil na sua vida. Eu não estou aqui para não ser útil na sua vida. Aqui já teve irmãos que dá vontade de eu puxar a orelha dele depois. Por exemplo, tem irmão que caiu em golpe. Aí eu disse assim: rapaz, por que tu não comentou comigo? Eu tinha te tirado desse golpe. Tu não ia ter esse prejuízo, tu ia ofertar esse dinheiro aí. Mas não fala nada. Não percebe as coisas. Cai no laço do diabo. É verdade, gente. Principalmente se você quer crescer e romper em fé. Se você é um crente que não quer crescer, não quer assumir liderança, que não quer fluir nas coisas espirituais, tá bom, continua desse jeito aí, não me ocupa também não, tá? Mas se você quiser crescer, se você quiser romper em fé,
se você realmente quer mudança para melhor. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Olha para as pessoas que estão aqui, irmãos. Irmãos, para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Não tem nem condição de você congregar em uma igreja como essa e vir me dizer que você não cresce, que você não prospera, que você não está feliz e que você não está crescendo em todas as áreas da sua vida. Olha para a história desses homens que são líderes aqui, meus irmãos. Vê o que esses homens carregam, meus irmãos. Isso é falta de discernimento espiritual. Você tem que olhar e desejar as coisas boas que esses homens carregam. Aqui tem ótimos pais de família, tem homem de Deus aqui, não somente eu, mas isso tem sido derramado sobre esta igreja, irmãos. Mas tem muita gente anda à toa. É o que o Espírito está mandando eu dizer. Tem gente andando à toa, distraído demais da conta. Ei, aterriza aqui, ó, aterriza aqui, porque a bênção de Deus está emanando daqui para aí, gente. Tem hora que o Espírito Santo, sabe, quer pegar você e dar uma pisa santa, para você se acordar, pelo amor de Deus. Isso aqui não estava nos planos de falar. O Espírito Santo está forte aqui, falando comigo para me exortar mesmo. É sério, gente. Pelo amor de Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma oração aqui. Seja sincero. Tem gente aqui dentro precisando dessa oração. Seja sincero. Você que está distraído aqui dentro dessa igreja, vem bem aqui para eu orar por você. Mas vem rápido. Os que estão pensando em vir, se é que eu vou, você sabe que está distraído. Pode vir. Venha rápido. Quem está distraído aí, quase caindo na boca do leão, vem para cá. Está conseguindo vencer pecado. Vou ser mais específico. Tem gente aqui que não está conseguindo vencer pecado, está na boca do leão, caindo para o lado mesmo do mundo. Está muito distraído, caindo na boca do leão. E Deus está falando contigo hoje para mudar essa tua história. O milagre de Deus é hoje. É isso aqui que Deus vai fazer. É isso aqui. Se você está distraído por aí, vou fazer uma ilustração para vocês aqui, para vocês entenderem. Preste atenção no que eu vou falar. Deus está falando sério aqui hoje. Nós já estamos encerrando, mas Deus está falando sério aqui hoje. Preste atenção. Lá no Salmo 91, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não sai debaixo dessa sombra do Onipotente. Irmãos, preste atenção. Olha aqui para mim, olha, eu preciso falar sério mesmo aqui com toda a igreja. Escuta aqui para mim. Olha para mim aqui. Eu tenho que falar com vocês isso. Preste atenção. Se Deus me chamou para pastorear uma igreja, e uma das duas coisas que eu pedi a Deus no início do meu ministério, que eu disse para Deus claramente: Senhor, eu não quero pastorear uma igreja que não prospera, um povo sem visão, um povo vivendo na miséria. Eu não aceito pastorear uma igreja assim. Foi o que eu pedi a Deus. Eu fiz essa oração para Deus, irmão, bem ousada. Eu não quero pastorear uma igreja de um povo que não tem visão. É por isso que eu estou aqui encorajando vocês a estudar a Bíblia, a ler livros, a crescer, a ter uma visão, um discernimento espiritual. Porque eu tenho certeza que Deus tem promessa sobre a tua vida. Se tu está aqui, congregando aqui, Deus tem promessa na tua vida. Pode ter certeza. E a segunda oração que eu fiz a Deus: eu não quero pastorear uma igreja infrutífera, uma igreja estéril, que não ganha vidas e que não cuida de vidas. Então essas duas coisas eu lembro claramente que eu pedi para o Senhor, e Deus tem dado. É só você observar.